Nesse vídeo vamos conhecer a primeira picape super esportiva do mercado brasileiro. Estamos falando aí da Ranger Raptor, que está chegando aí ao mercado como mais uma opção da gama da Ford. E olha, fiz uma entrevista exclusiva com o pessoal da engenharia da Ford para explicar todos os detalhes e também mostrei esses mesmos detalhes ao vivo da picape. Vamos conferir tudo agora. Vou conversar aqui com meu amigo Denis Rossini, vocês já conhecem de outras datas aí no nosso canal, que é o gerente de marketing da Ford. Primeira coisa que eu quero saber, Denis, é onde a Ranger Raptor é fabricada? A Ranger Raptor ela é fabricada na Tailândia, ela só é fabricada na Tailândia, então qualquer país que vende Ranger Raptor hoje, todas elas saem da mesma planta que fica na Tailândia. Olha aí, pessoal, é uma picape importada. Agora, dúvida que muita gente tem é, qual é a proposta dela? Tem gente que acha que é uma picape de performance para asfalto, é isso mesmo? Ela é uma picape de alta performance, inclusive a gente está dizendo que a gente está criando um novo segmento, porque a gente não tem nada comparado com ela hoje na indústria brasileira, mas ela é sim de alta performance em qualquer terreno. Então, ela é uma picape que você consegue de fato fazer altas velocidades e altas performances também fora de estrada. Vamos entender tudo isso aí em detalhes agora. Alguém pode estar imaginando, mas será que é uma Ranger normal que ganhou aí alguns adesivos e mudança de motores? Como é que é essa história, Denis? Na verdade não, ela é um carro que é um projeto que nasceu junto com o projeto da nova Ranger, né? Foram projetos paralelos, obviamente existe comunalidade entre, ela continua sendo uma Ranger, mas é uma Ranger absolutamente diferente, e a gente tem aqui atrás uma lista de alguns itens que mostram o quanto ela é diferente de fato. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Então vamos lá. Primeiro que assim, como eu mencionei antes, ela foi totalmente desenvolvida para ser uma Raptor. Os projetos nasceram juntos em paralelo e houve essa derivação, então ele teve um nível de modificação muito maior do que uma simples modificação de um carro já existente. Por exemplo, itens que são exclusivos desse carro. É um motor exclusivo gasolina de 397 cavalos. Ela tem um chassi que é único. Ele tem modificações significativas versus o chassi da nossa Ranger convencional. Ela tem um conjunto de suspensão e amortecedores que também são exclusivos, incluindo até molas helicoidais na suspensão traseira, tunadas para você ter realmente performance tanto na estrada quanto fora de estrada. As rodas e os pneus também são exclusivos, de tamanhos diferentes, inclusive o tamanho da circunferência externa do pneu também é bem diferente. E ela foi testada em condições ainda mais extremas do que a gente faz normalmente com as picapes já, porque ela é uma picape para ter alta performance fora de estrada. Então, até as condições de teste são bem diferentes. Agora, vem uma dúvida aí, né? Então, o que ela traz da Ranger que a gente já conhece, Denis? Ela tem, obviamente, bastante comunalidade, principalmente ali na parte da cabine, nas dimensões de cabine e tudo mais. Porém, toda a parte da frente, ela é um carro mais largo, ela é um carro mais alto, então ela tem, ao mesmo tempo que ela tem boas comunalidades, ela também tem coisas que são bastante diferentes de uma Ranger convencional. A gente pode entender que, no geral, é quase que um carro completamente diferente? É um carro totalmente diferente. Explicado aí, pessoal. Agora, vocês querem ver como ela é diferente nas proporções? E aí, Denis, o que é efetivamente igual? Vamos olhar as dimensões do carro aqui, então. Olha só. Primeiro, a gente tem um comprimento que é 10 milímetros maior do que uma Ranger convencional. Você tem bem a comparação aqui entre o que é a Raptor e o que é a Ranger convencional. Quando você vai para a largura, a diferença é ainda mais significativa, né? A gente tem 2.208 milímetros versus 2.015 milímetros, então é bastante mais larga. Ela também é mais alta, 1.926 milímetros versus 1.886, e ela tem uma bitola, que é a largura dos pneus, também maior, de 1.710 milímetros, que é praticamente aí 90 milímetros acima do que a gente tem na Ranger convencional. Portanto, pessoal, vocês estão vendo aí que muda bastante coisa. E o cliente vai poder escolher cores aí, Denis? Sim, a gente tem 5 cores disponíveis, sendo delas 4 totalmente exclusivas. Então a gente tem o cinza, o preto, o branco e o laranja, que são exclusivos da Raptor, são cores únicas da Raptor. E a gente tem o azul Belize, que é um azul que aí sim ela tem o mesmo azul que a gente tem na Ranger convencional. Então, no geral, a maioria das cores, o cliente olhou na rua, vai ver que é uma Ranger diferente. Exatamente. Entre outras coisas, as cores também vão mostrar isso. O pessoal quer saber também se existem opcionais. É um pacote único a Ranger Raptor? Sim, ela é um pacote único, um pacote absolutamente completo. Tem muito equipamento nesse carro. Mas a gente tem acessórios, né?
E basicamente os acessórios que a gente tem são basicamente os mesmos que a gente tem para a Ranger base, elas servem tanto na Raptor quanto na Ranger base, e a gente tem alguns exemplos aqui, né? Vamos dar uma olhada aí, quais são? Então a gente tem Santo Antônio, protetor de caçamba, defletor de capô. Isso aqui não é a lista completa, mas é a lista de alguns itens só para dar mostrar um pouco dessa variedade. Agora a gente tem um único acessório que ele é exclusivo da Raptor, que são essas rodas aqui, que são rodas exclusivas que elas têm preparação para você colocar o beadlock, que é aquele equipamento que impede que mesmo numa pressão mais baixa o pneu detalone da roda, né? Então ela tem essa preparação e isso também pode ser comprado aí pelo cliente como um acessório. Olha aí, pessoal, vai dar para personalizar a Raptor também na concessionária. Denis, quanto vai custar a brincadeira da Raptor? Afinal, é uma brincadeira bem divertida. E aí? Um preço bastante acessível e agressivo também, de R$ 448.600. Que quando a gente olha para uma estratégia mais de preço da Ford, da linha da Ford como um todo, você pode perceber que a Ranger, ela tem a Ranger Limited, a nossa top de linha, a 319.990. A gente, com o pacote de opcionais, ela vai para alguma coisa ao redor de 340 mil. Mas o preço da Raptor não interfere de nenhuma forma no preço, por exemplo, de uma F-150 Lariat, que está a 479 mil, e de uma Platinum a 519 mil. Ela está posicionada estrategicamente ali entre essas duas linhas de veículo para dar ainda mais opção para o nosso cliente aí em termos de preço. Olha aí, pessoal, e aí, o que vocês gostaram? Acharam legal esse preço? Vale a pena? Deixa um comentário aqui no vídeo pra gente. Para explicar toda a graxa da Ranger Raptor, trouxe aqui meu amigo Gilmar de Paula, que é o engenheiro-chefe da plataforma Ranger. Então vamos lá, direto ao ponto, Gilmar. Já sabemos que a Raptor é uma derivação da Ranger, mas e aí, é um outro chassi? Como é que é essa história? Jorge, prazer falar contigo. Bom, é uma derivação da Ranger, foi feito junto com o projeto base e tem modificações significativas. Eu vou mostrar algumas delas aqui. Por exemplo, a gente desenhou exclusivamente o sistema de suspensão dianteiro e traseiro. No dianteiro, o que a gente tem? A gente tem o conhecido Double Wishbone, que é feito justamente para carros de corrida. Só para você ter uma ideia, a gente ganhou de curso na suspensão dianteira 32%. Então é muito curso de suspensão justamente para esse tipo de desempenho. Na suspensão traseira, o que a gente traz? A gente traz molas helicoidais com o sistema Wattslink. Wattslink, como a gente sabe, o que é? São dois links adicionais afixados no eixo traseiro que fazem que o movimento vertical seja sempre no mesmo eixo. Qual que é a vantagem disso? Você não tem o escorregamento lateral do eixo, então você consegue ter um controle muito melhor. Bom, só ali na parte da suspensão traseira tem um ganho também de curso de suspensão de 18%. Então, na fora de estrada ficou muito interessante. Tudo isso precisou de reforço no frame, né, no chassi, nas longarinas. Então a gente teve que colocar de fato reforços para justamente aguentar esse tipo de esforço que a gente vê na Ranger Raptor. Concluindo, pode até ser uma derivação do chassi, mas aqui praticamente é outra coisa, certo? E é tão interessante que a gente teve que criar os testes para validar isso aqui. Então ele tem testes específicos de durabilidade justamente para validar o nível de modificação que a gente fez. É uma outra engenharia, pessoal. E o coração dessa nave? Não é qualquer motor. Que motor que a gente tem aí? Cara, esse pulsa forte, viu? Olha, a cavalaria tá aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. 397 cavalos. Os 583 Nm, que são 59,4 kgf, né? Então é muito torque. É muita coisa. Torque. É um motor V6, tá? Ele tem duas turbinas. Uma turbina é dedicada para os 3 cilindros e a outra, do outro lado, simétrica também para os outros 3 cilindros. E tem uma eletrônica embarcada muito interessante. Por exemplo, consegue fazer o controle eletrônico desses turbos para justamente manter a pressão em condições mais altas e permitir uma performance, um desempenho, retomada. Então tudo isso vem com esse motor. Esse motor, ele é exclusivo da família Raptor. Então tem na Ranger Raptor e se a gente olhar lá fora, tem no Bronco, o Bronco que tem lá nos Estados Unidos, mas na versão Raptor. Só na versão Raptor? Só na versão Raptor. Então é um motor muito exclusivo e tá aí, 397 cavalos. Pessoal, não é qualquer motor, é o motor. E o câmbio da Raptor, né? Automático 10. Vocês já escutaram bastante esse número.
no Mustang, na Ranger Limited, na F-150 e até mesmo na Transit. Então vai a pergunta, é o mesmo câmbio do Mustang ou não? Jorge, é a mesma família. Vamos ver. Mas esse cara aqui, ele é exclusivo para desempenho fora de estrada. Então a gente vai ver esse câmbio na família Raptor, como eu mencionei para o motor, lá no Bronco Raptor. Ele tem praticamente os mesmos recursos, só que ele tem as trocas de sequência mais rápidas. Tem também todos os graus de marcha exclusivos para essa aplicação e tem um recurso muito interessante. Uma vez que você coloque no modo manual, para desempenho de troca manual, você está habilitando ali o trocador de marcha borboleta e ele realmente vira um câmbio manual. Ele vai ficar naquela marcha. Então é feito justamente para essa aplicação. Mesma família, mas não é o câmbio do Mustang. Agora todo mundo quer saber, anda bem essa Ranger Raptor? Oh, se anda, Jorge. Vamos ver, Olha esse gráfico aqui. Então, aqui a gente tem o que supostamente é um competidor, né, próximo, mas é a mais rápida. É, de fato, a que tem a melhor aceleração, 5,8 segundos, você consegue fazer com a Ranger Raptor, mas tem um detalhe, é a mais rápida em qualquer terreno. Então ela foi preparada não só para asfalto, mas para fora de estrada também. Então, em todas as situações, ela vai ser mais rápida. Agora, muita gente já deve estar preocupado, né? E a velocidade máxima, como é que é? A velocidade máxima ela é eletronicamente limitada em 180 km, justamente porque ela vai fazer isso em qualquer terreno. Então, no fora de estrada, por conta do pneu, a gente teve que limitar em 180 km. O pneu que é utilizado nela tem um traço de velocidade máxima de 180. Isso aí, porque é um todo terreno. Então você vai ter a flexibilidade, versatilidade e o desempenho em qualquer terreno. Então não é uma limitação da picape, é uma limitação imposta pela característica do pneu. Isso aí. Você vai andar 180 numa situação de fora de estrada. Olha aí, pessoal, tá vendo? Não é a picape, é o pneu que não deixa em mais. A gente já viu que a suspensão da Ranger Raptor é diferente em matéria de construção, mas tem mais coisa que muda aí. O que muda aí, Gilmar? Olha, Jorge, a gente está trazendo uma suspensão ativa, dinâmica. Esses amortecedores aqui, que são os Fox Live Valve Shocks, eles fazem um comportamento dinâmico ativo, ou seja, o veículo consegue prever a condição e atuar antes do evento acontecer. Vou dar um exemplo. Ele vai saltar. Você tem sensores que conseguem perceber que a picape está saltando, a posição das rodas e atuar antes efetivamente da picape tocar o solo. Ou seja, estende toda a suspensão e deixa o amortecedor mais duro. Ele deixa o amortecedor mais duro, libera o curso de suspensão para você efetivamente fazer um pouso. Isso aqui é só um exemplo. E ele faz essa leitura 500 vezes por segundo. Então esses amortecedores hidráulicos, eles têm esse controle através de uma válvula solenoide, que faz justamente a pressurização e posicionamento olhando a situação do veículo. Isso para cada uma das rodas. Isso está interligado efetivamente com os outros módulos do veículo, então você consegue ter o máximo de desempenho para cada uma das suspensões. Pessoal, suspensão super inteligente para o máximo de performance. Mas e se o cara saltou com a Raptor e não olhou e na hora de pousar num terreno ruim? Como é que fica aí? Isso pode acontecer. E o que a gente teve que fazer, Jorge, foi justamente desenhar, projetar toda a proteção para esse tipo de uso, para essa aplicação. Vou dar um exemplo do que a gente fez com o peito de aço, né? Que é aquela proteção que vai ali na frente, protege cárter e tudo mais. A gente teve que aumentar a espessura para 2,3 milímetros. A base hoje é 1,4. Ficou tão forte que a gente teve que considerar como elemento estrutural. Ou seja, ela permite mesmo exatamente esse nível de proteção. O tamanho está quase o dobro. Então, cobertura de área que a gente tem com esses protetores está praticamente o dobro do que a gente tem numa picape normal. Galera, vai dar para saltar todas as lombadas, subir e descer todas as guias e fazer coisa muito pior com a Ranger Raptor que não vai ter problema nenhum. E se é uma picape de performance, claro que tem modos de condução. Quais são eles? São 7. 4 que a gente já conhece, o modo normal, o modo escorregadio, lama-terra e areia, que estão presentes também na Ranger base. Mas tem 3 novos, Jorge. Quais são? Esportivo, o Rock Crawl e o Baja. No modo esportivo você tem uma pegada mais agressiva. E a gente já viu o amortecedor, que é um amortecedor muito exclusivo,
ele também passa a fazer parte das configurações possíveis com o modo de condução. Mas além do amortecedor, agora a gente também consegue controlar o sistema de escapamento. E vale aqui um parênteses do sistema de escapamento. O sistema de escapamento ele é duplo, tá? E ele tem válvulas de controle, justamente para você regular o nível de silêncio ou o nível de esportividade, ou simplesmente deixar os escapamentos abertos para ter o máximo de desempenho e também de retorno do áudio, né, produzido pelo motor. Então, tudo isso você consegue controlar nesses modos. Como eu estava falando, do esportivo, você tem essa tocada mais agressiva, os amortecedores vão ficar mais rígidos, então você vai ter um desempenho dinâmico, seja no asfalto ou fora de estrada, muito superior. O modo Rock Crawl, a gente viu todas as modificações da suspensão, os ângulos de ataque, inclusive, a gente ganhou, né? Ângulo de ataque, ângulo de saída, ângulo de rampa. Aliás, pessoal, estamos mostrando aí na tela para vocês todos esses ângulos. Então ela está realmente pronta para encarar esse tipo de desafio. Rock Crawl é escalada, né? Então esse recurso vai fazer o quê? Vai fazer com que a modulação do acelerador seja mais precisa, para que você tenha mais curso e consiga fazer numa velocidade menor, uma trilha mais bruta, vamos dizer assim. Além disso, você tem esses pneus 17, com 33 polegadas, então é o maior pneu que você vai ter de fábrica numa picape desse tamanho. Então tudo isso habilita, e com o modo de condução ali do Rock Crawl você tira o extremo. E tem o modo baixo. O modo baixo é aquele que eu indico todo mundo experimentar, por quê? Ele vai desligar o controle de tração, ele vai deixar o escapamento praticamente completamente aberto, então você vai ter o retorno mesmo de toda a potência do motor. Ele vai ter um recurso que se chama anti-lag, que é o quê? Quando você tira o pé do acelerador, ele vai deixar as turbinas ainda carregadas com carga por 3 segundos. Para quê? Para justamente quando você pisar novamente, você já tem pressão do turbo e tem um desempenho muito melhor para uma tocada super esportiva no fora de estrada. Pessoal, o modo Baja é o modo de fazer a arte com a picape. Da Ranger Limit você já conhece o bloqueio do diferencial traseiro, que a gente faz inclusive pela tela da multimídia. Mas qual é a diferença aqui na Raptor? Pois é, agora traz o bloqueio do diferencial dianteiro. Tá. Da mesma maneira que a gente consegue ter um eixo traseiro rígido, né? Ou seja, com a roda recebendo a mesma rotação e torque, isso vai ser possível também na dianteira. Então, ou seja, o extremo do fora de estrada, né? Uma condição, e isso também acionado ali nos botões. Agora tem uma coisa interessante. Claro que os dois são para pisos de baixa aderência. Não é para usar no asfalto, hein, pessoal? Não é para usar no asfalto. Mas olha o diferencial traseiro blocante, que até então era limitado à máxima de 40 por hora, agora é 170 nesse carro. Então, você pode fazer arte no fora de estrada blocado, tanto dianteiro quanto traseiro. E para quem vai fazer arte na água, né? Não é barco, mas sempre tem aquele que vai querer passar na inundação ou no riacho. E aí, como é que fica a capacidade de imersão da Ranger Raptor? Pois é, a Ranger base já era 800mm, né, 80 centímetros. Maior da categoria? Maior da categoria. Agora tem a Ranger Raptor, a gente conseguiu mais 50mm, 850mm, então, para passagem aval, capacidade de imersão. Tem um detalhe interessante, tem extratores de ar que ajudam justamente no fluxo da passagem, tanto de ar, mas eventualmente também a livrar ali o compartimento. Então tudo isso foi pensado para entregar esse nível, essa altura de capacidade de imersão. A Ranger fala 800mm a limite dessa 850, mas eu vou dizer para vocês, a Ford não pode dizer, mas eu digo que ela aguenta mais do que eles contam. E olha só, para quem não tem aquela habilidade toda no off-road e precisa de uma ajuda para conseguir fazer tudo direitinho, não dá nenhum problema, o que a Ranger Raptor tem de diferente? Jorge, a tecnologia está na mão. Vamos ver. Ali na central mesmo, no console central, você consegue já colocar o navegador off-road. Lembra dos modos de condução? Sim. Dependendo do modo de condução, por exemplo, Baja, ele já traz direto para o navegador off-road. Relembrando o que é o navegador off-road, né? Ele traz justamente aqueles controles de diferencial traseiro e dianteiro blocante, o controle de descida, traz também os sensores de estacionamento, então você consegue perceber quais são os obstáculos que tem em volta, e a câmera frontal justamente com a projeção de onde vai passar com a Ranger Raptor. E tem um recurso interessante agora,
que é o controle de cruzeiro off-road. Controle de cruzeiro off-road, É como é isso que aí. funciona isso? Basicamente, você consegue colocar a velocidade que você vai passar naquele trecho fora de estrada, até 32 km por hora, né? E aí você vai poder concentrar a sua atenção ali no volante, enquanto ele vai regular a velocidade, fazer a frenagem, aceleração, controle de tração, tudo por conta própria e você ficar ali na direção. Sabe quando você vai passar na Toleiro e o instrutor fala assim, não perde a aceleração, mantém a aceleração, ou ainda, quando você vai passar na inundação, mantém a aceleração para fazer a onda, Exatamente. o carro vai fazer sozinho por você, é isso? Num toque do botão. Ficou fácil, né, pessoal? E a tecnologia aí da Ranger Raptor também está nos faróis. O que a gente tem de diferente aí? Isso aí, tem os faróis inteligentes matriciais, né? Basicamente, ele consegue ter o controle de foco e direção de cada um dos projetores. Isso permite uma série de recursos, Jorge. Vou dar alguns exemplos aqui do que esse farol consegue fazer. Por exemplo, anti-ofuscamento. Ele consegue identificar que vem uma fonte de luz, ou seja, um veículo, né, na via contrária, e ele justamente tira daquela região o foco, tira a iluminação e evita o ofuscamento do carro que está vindo no sentido contrário. Ou seja, mais segurança para quem está dirigindo a Ranger Raptor e para quem está vindo na outra direção. Um outro exemplo, o ajuste de foco conforme a velocidade. Acelerou, está numa velocidade mais alta, o foco vai mais para frente. Diminuiu a velocidade, está mais próximo, o foco vem para mais próximo, para justamente dar essa noção de controle, né, e distância mais adequada para a velocidade que você está indo. Então, mais segurança. Pessoal, deixa eu resumir para vocês, mas basicamente nós temos aqui a mesma tecnologia de farol que a gente encontra, por exemplo, na F-150, é isso? É isso. E dedicada para essa aplicação aí. Não vai faltar luminosidade para dirigir nas condições mais difíceis à noite. Com muita segurança. Bora conhecer os detalhes então aqui da Ford Ranger Raptor. Começando aqui pela frente, os faróis que tem aí tecnologia matricial, totalmente iluminados em LED. A gente consegue ver aí 2 sistemas de projetor, além aqui de um farol em 45 graus, farol auxiliar embaixo também, totalmente em LED. A gente consegue ver os sistemas de assistência à condução, radar frontal aqui no para-choque e mais a câmera ali no para-brisa. Mesmo sistema de assistência à condução que a gente já conhece, por exemplo, aí da F-150. Tem também as câmeras 360 graus, inclusive com aquele pequeno esguicho que faz a lavagem da câmera quando você vai para o 4x4 e acaba sujando aí o componente. A gente consegue ver, por exemplo, os ganchos para você, por exemplo, puxar outro veículo ou até mesmo puxar a picape de um atoleiro. Então você tem um de cada lado. Outra coisa que a gente observa lá dentro, vocês vão poder ver as aletas da grade de radiador ativa, né, que abrem e fecham de acordo com a necessidade. A gente consegue ver também aqui embaixo, olha só, a quantidade de proteção que a gente tem aqui justamente para conseguir encarar situações de fora de estrada sem ter problema de bater ou raspar aí a parte de baixo do carro. O pneu é um destaque. A roda em si é uma aro 17 polegadas, mas esse pneu é enorme, né? Então ele tem uma medida 285, a gente vê que é um pneu aqui todo terreno, tá aqui a especificação AT. Ele tem aí um perfil 70 aro 17, mas é muita coisa de borracha aqui, ó. Quando você coloca a mão, você vai ver aqui que você tem quase 2 palmos de mão fechado de altura aqui do pneu. Isso garante que você consiga ir para um off-road pesado e o pneu tem bastante área para deformar sem ter o perigo aí dele rasgar ou chegar na roda e acontecer algum tipo de dano. Você também tem aqui um para-barro lateral, justamente para proteger tudo isso. E lá dentro a gente consegue ver parte aí da suspensão Double Wishbone, que garante muita performance, tanto no off-road quanto on-road. Aqui pelo lado, a Ranger Raptor tem as suas diferenças, né? Como, por exemplo, esse detalhe que a gente não conhece aí da Ranger, então é específico aqui dessa versão. O estribo lateral, ele é um pouco maior, ele é um pouco mais largo. E aqui atrás, você consegue ver essa extensão aqui da carroceria. Justamente por conta da bitola maior, então você faz esse recurso para conseguir abrigar melhor a bitola, que é mais larga, né? Os pneus que acabam sendo mais largos.
E a gente também tem aqui, ó, freio a disco nas 4 rodas. Afinal de contas, a performance dessa picape é impressionante. E aí você precisa de um sistema de freios adequado. Aqui atrás a lanterna traseira é bem diferente da Ranger que a gente já conhece, mas continua tendo aqui dentro aquele sensor, aquele radar do sistema de ponto cego. Uma coisa que muda bastante é aqui do lado, né? A nossa Ranger tem aquele apoio de pé para você conseguir subir na caçamba, aqui não está disponível. A gente consegue ver aqui a dupla saída de escapamento, e olha só como os ganchos aqui atrás são bem pronunciados também para você poder fazer aí, puxar um outro veículo ou alguma coisa do tipo. Mas olha, não tem um engate aqui nessa picape, né? Você tem os ganchos. O para-choque tem 2 níveis para você conseguir subir na caçamba, mas a traseira aqui é bastante diferente da Ranger que a gente conhece aqui no mercado brasileiro. A caçamba já vem com um protetor incorporado. A gente também tem aqui os pontos de ancoragem para você conseguir prender aí as cargas. Uma coisa que me chamou a atenção são 2 tomadas aqui. Então existe uma tomada aqui de tensão maior e aqui nós temos a tomada de 12 volts. Claro que essa daqui você vai ter que usar um adaptador para poder usar aí o nosso padrão de tomada brasileiro. Aqui a gente tem um motor V6 biturbo exclusivo aqui dessa versão Raptor. Mas algumas coisas que a gente já conhece da Ranger. O reservatório de água do para-brisa que fica ali dentro do paralama e a tomada de ar do motor que fica aqui na parte mais alta do capô. Ela é um pouquinho diferente da Ranger que a gente conhece, mas a gente percebe que a engenharia de distribuição aí de motorização e de peças, essa sim, é parecida com a nossa Ranger, mas é só parecida, porque o motor aqui é completamente diferente. Dentro existem alguns elementos que lembram aí a Ranger disponível no mercado brasileiro. Os botões aqui na porta são bastante parecidos e até mesmo o acionamento aqui dos faróis. Mas claro, a porta vai ter acabamento diferente. Então aqui na parte superior tem um material que parece suede. Aí você vê uma qualidade muito boa aqui, um couro acolchoado, onde você apoia o braço. A maçaneta também aqui é do mesmo sistema. Mas a porta, o desenho em geral, lembra aí a Ranger que a gente já conhece. Os bancos, entretanto, são bem diferentes. Você vê que tem um desenho totalmente próprio aqui da Raptor, inclusive com esses detalhes em laranja. O banco tem todos os ajustes elétricos, inclusive o lombar, tanto motorista quanto passageiro. Então você tem couro, e esse material um pouquinho mais escuro aqui é suede. Você acaba tendo aí um detalhe de acabamento muito bonito. O volante também tem aqui o detalhe Raptor, em couro, micro perfurado, e você consegue ver aí a costura em laranja. Aqui no volante, os botões são parecidos, ainda que existam alguns um pouquinho diferentes, como esse daqui e esse outro aqui para você trabalhar ajustes da suspensão. Aqui desse lado, você tem aí as funções do controle de cruzeiro e dos sistemas de assistência à condução. O console aqui é bastante parecido, os 2 porta-copos, tem um carregador de celular por indução ou porta-objetos, a alavanca de câmbio, freio de estacionamento elétrico, e aqui você também tem alguns botões como sistema start-stop, desligar o programa de estabilidade ou acessar as funções ali do auxílio de 4x4. A seleção de tração é exatamente igual. Destaque aqui para o sistema 4x4 automático, que não é toda picape que oferece esse recurso. O painel também é bastante parecido com o da nossa Ranger, mas é claro, você vai ter funções a mais aqui. Então você pode, por exemplo, acessar o menu, e nesse ponto ele é bastante parecido. Você pode, por exemplo, ter acesso a áudio, telefone, informação de navegação, reboque, off-road que a gente já conhece aí da nossa Ranger. Agora, as diferenças. Esse botãozinho aqui, que você consegue, por exemplo, olha, mudar o modo de condução do volante, né? Você também tem esse outro botão aqui que quando você aperta, você altera aí a característica da suspensão, do amortecedor. Tem mais esse botãozinho R, quando você aperta ele, olha aí, você tem informações mais técnicas aqui da picape, né? Como é que estão configurados esses dispositivos. Central multimídia
é a Sync 4, aquela tela bastante vertical. Qual que é a diferença principal aqui? Mapa de GPS embarcado. A gente também tem aqui o sistema de câmera 360 graus, aí não tem muita diferença para a Ranger que a gente já conhece, inclusive se consegue alterar aqui os modos de visão, até mesmo ver aí o modo de engate, mas no caso essa aqui não tem o engate. E o principal mesmo que me chamou a atenção foi o mapa de GPS embarcado, que pelo menos na nossa Ranger Limited, aqui no mercado brasileiro, não está ofertado. Aqui dentro, a gente também tem aquele porta-luva superior que você acessa apertando o botão, a prateleira que serve muito bem para você colocar smartphones, ou ainda o porta-luva, que é exatamente do mesmo tamanho daquele que a gente já tem aí na Ranger no mercado brasileiro. Então, tirando os detalhes de acabamento aqui, que acabam sendo diferentes, o desenho interno da Ranger Raptor, aí sim, ele é bastante parecido com a nossa. O que muda bastante aqui também, ó, é o pedal shift aqui atrás do volante, para você interagir até mesmo com um sistema de trocas totalmente manual com o câmbio automático de 10 marchas. Algo bem diferente aqui são esses controles aqui no teto. Então, se você colocar equipamentos adicionais, por exemplo, um conjunto de farol, um guincho dianteiro, ou coisas desse tipo, os interruptores já estão aqui. Então ele já tem aí um sistema de fiação preparado, que você vai ligar esses equipamentos adicionais nesses interruptores, e você vai usar uma parte da rede elétrica original do carro, poupando assim muita instalação adicional. Aqui no menu de configuração, também vemos grande similaridade ao que a gente já conhece aí da Ranger, né? Então você tem aí a parte de controles, sistema de som, aqui quando você tem telefone conectado, as assistências ao motorista, inclusive é aqui que você vai fazer a configuração delas, muito parecida ao da Ranger Limited, por exemplo. Você também tem aqui configurações do veículo, configurações gerais aqui da central multimídia, onde você consegue até mesmo escolher aqui as unidades do computador de bordo. A parte de conectividade, aí o Ford Pass é exatamente igual ao que a gente já conhece. Atualização de software, o assistente da Ford. O que vai mudar aqui, ó, é esse iluminação por zona, né? Que você consegue iluminar a parte externa, escolher luzes para iluminar a dianteira, a lateral ou até a parte traseira. Isso é diferente da Ranger que a gente conhece aqui no mercado brasileiro. Aqui no banco traseiro é exatamente o mesmo espaço que a gente já conhece da Ranger. Claro que o acabamento do banco vai mudar acompanhando o acabamento do banco dianteiro. Também temos aqui a saída de ar-condicionado para o banco traseiro, ali as portas USB do tipo A e do tipo C para carregamento de dispositivos, mas a diferença está aqui nessa tomada, né? Que não é o padrão brasileiro, você vai ter que usar um adaptador para poder utilizar essa tomada. Mas nada que um adaptador de R$15 aí da empresa de elétrica não resolva. O que nós temos diferente mesmo aqui atrás é o acabamento e a tomada. A Ford não tá para brincadeira mesmo, né? Trouxe uma picape aí que une o melhor dos dois mundos. Alta performance no on-road e extrema performance no off-road, as duas coisas juntas. Evidentemente não é uma picape barata, mas também não tem concorrente direto no mercado brasileiro. Se o cliente quer essas duas coisas, só tem essa opção. E olha, pessoal, já vai uma dica. Pré-venda já está aberta, você fala com o pessoal da Ford Caminho para saber como botar uma picape dessa na garagem. As primeiras unidades vão chegar em fevereiro de 2024 e em breve a gente vai ter oportunidade de andar. Quer saber mais sobre essa picape? Deixa um comentário aqui no vídeo, que quando eu for dirigir ela, vou responder todas as perguntas que faltarem que a gente ainda não mostrou aqui nesse primeiro vídeo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.